Olá pessoal, neste vídeo vamos discutir o tópico 1.1 sobre ciência e conhecimentos do nosso projeto pedagógico, a arte da pesquisa. Nessa aula vamos discutir um pouco sobre questões como formas de conhecer, observação de fenômenos, desenvolvimento da ciência, objetividade e empiria, teoria e explicação, paradigmas e a ciência normal, conhecimento e ignorância. Como conhecemos o mundo? Como conseguimos entender as pessoas e o que elas fazem? Existem várias formas de conhecer e obtermos conhecimento sobre o mundo ao nosso redor. Compreender as pessoas e o que elas fazem. Podemos ler textos do Freud para entender mais sobre sentimentos e motivações das pessoas, mas também outras fontes de autoridade e legitimidade, como nosso pai, nossa mãe, nossos parentes, políticos, jornalistas, professores, dentre outros. A observação é uma fonte importante de conhecimento. Através desta e de nossos sentidos, conseguimos receber e interpretar informações e inferir algo a partir desse processo todo. A observação comum e a autoridade nem sempre são guias de toda confiança. Aqueles que observam algo inferem e interpretam o mesmo de formas múltiplas. A ciência objetiva a teoria e a explicação. O propósito da ciência é a teoria. Parece óbvio que o propósito da ciência seja melhorar a humanidade ou o bem-estar da sociedade. Entretanto, é uma posição perigosa, porque conduz, entre outras coisas, a distorções. Afinal, os resultados das pesquisas científicas podem ser utilizados tanto para finalidades boas quanto más. A ciência se desenvolveu, em parte, pela necessidade de um método de conhecimento e compreensão mais seguro e digno de confiança. A importância ou conquistas da ciência são notáveis. Contudo, menos notável é a compreensão de como esta funciona e as diversas abordagens utilizadas pelos cientistas. O objetivo é a compreensão da abordagem, do pensamento e dos métodos da ciência e da pesquisa científica. As ciências preocupam-se com o conhecimento e compreensão de fenômenos físicos, naturais e humanos. Espera-se, por vezes, conhecer relações de causas e consequências. Quando se fala em compreender um fenômeno, nos referimos a conhecermos suas características, pelo menos algumas, o que produz e quais as suas relações com outros fenômenos, assim como suas consequências. Ao compreender, podemos explicar algo sobre alguma coisa. Alguns exemplos de objetivos de pesquisa poderiam ser compreender o que leva algumas pessoas ao sucesso ou à realização, enquanto outras não. Compreender como certos grupos sociais significam, compreendem, entendem o sucesso ou a realização. Uma possível pergunta de pesquisa seria por que certos grupos conseguem tanto sucesso, realização e outros tão pouco. Pontos de vista pessoais, inclinações e pré-noções podem produzir distorções e predisposições dos observadores de certo fenômeno. Aspectos como estes podem distorcer o conhecimento do mundo e as inferências feitas pelos cientistas, pelos pesquisadores. A objetividade, então, é uma das principais características da ciência. Uma condição para satisfazer o critério de objetividade é idealmente que quaisquer observadores, com o mínimo de competência, concordem em seus resultados. Qualquer pessoa devidamente orientada pode avaliar e obter os mesmos resultados com uma pequena margem de erro. Critérios de objetividade contribuem para reduzir a subjetividade na interpretação ou observação de dados e fenômenos. A objetividade ajuda o pesquisador a sair de si mesmo, ajuda-o a conseguir condições publicamente replicáveis e, consequentemente, descobertas publicamente averiguáveis. A objetividade dá à ciência uma natureza distinta de outras formas de conhecimento. A objetividade das ciências humanas, por exemplo, envolve um esforço dos pesquisadores em delinear critérios e regras explícitas para o desenvolvimento do estudo, buscando o maior controle possível sobre cada etapa de pesquisa e de suas variáveis. Em pesquisas sociológicas, psicológicas e educacionais, por exemplo, há um grau menor de replicabilidade daquelas ciências exatas e naturais. A manipulação de variáveis psicológicas, como a coesão de grupo, a atmosfera da sala de aula, estilos de liderança e ansiedade, é mais difícil de ser feita objetivamente, por causa da maior complexidade, amplitude de variação e acessibilidade a influências outras que as do pesquisador. Variáveis comportamentais, como inteligência, realização, atitudes, classe social e motivação,
são mais sujeitas às influências sistêmicas e causais, tornando mais difícil, mas não impossível, de vários observadores concordarem em suas observações e mensurações. Além da objetividade, a ciência possui um caráter empírico. Para o cientista, empírico significa guiado pela evidência obtida em pesquisa científica, sistemática e controlada. A evidência empírica frequentemente controla nossa mania desenfreada de fazer afirmações sobre as coisas, afirmações que podem ou não ser verdadeiras. A palavra empírica é importante porque mostra uma maneira de olhar o mundo e as pessoas profundamente diferente da maneira tradicional, que procura explicações apelando para a autoridade e o senso comum. Thomas Kuhn nos apresentou, em A Estrutura das Revoluções Científicas, que as ciências são construções humanas sócio-históricas. Para Kuhn, a ciência não é o acúmulo gradual de conhecimentos, mas é a complexa relação entre teorias, dados e paradigmas. A ciência também não é neutra, pois a observação é feita sobre aquilo que é possível ver dentro de um determinado paradigma. Thomas Kuhn considera paradigmas as realizações científicas universalmente reconhecidas, que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade específica de praticantes da ciência. O paradigma é um conjunto de saberes e fazeres que garantam a realização de uma pesquisa científica por uma comunidade. O paradigma determina até onde se pode pensar, uma vez que dados e teorias sempre aplicados a uma pesquisa irão confirmar a existência desse paradigma. A crise de paradigmas se dá quando perguntas e dados não podem mais ser respondidos ou compreendidos pelo paradigma vigente ou pela ciência normal. Isto acaba nos conduzindo a novos compromissos e uma nova base para a prática da ciência. Anomalias provocam mudanças, porém, antes dessas acontecerem, tentamos adequar estas anomalias àquilo que temos como verdade científica. Espero que todos consigam ter uma compreensão inicial sobre as questões aqui abordadas. No próximo vídeo, irei aprofundar um pouco mais algumas destas questões, sobre o que é pesquisa e por que fazemos. Fique à vontade para interagir com os colegas e me enviar qualquer dúvida, tanto pelo WhatsApp quanto pelo Microsoft Teams. Também estarei compartilhando alguns materiais complementares dentro da plataforma. Nos vemos na próxima aula. Abraço a todos. Aloha!